Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Hoje nós vamos encerrar neste vídeo aqui o capítulo 14, dos versículos 18 ao 24, com o vocabulário, que é assim que eu encerro todas as leituras, não é? E você vai ver quanta coisa a gente já consegue assimilar, porque eu fui fazer uma coletânea daquelas coisas importantes, relevantes, que vão aparecendo aqui pela primeira vez. Uma vez eu comentei com uma pessoa que a Bíblia é como um daqueles programas de receita culinária, que o chefe tem ali o prato principal e ele deixa o recipiente ali na mesa e os ingredientes à volta e ele vai colocando aos pouquinhos até chegar ao formato, até chegar à consistência que ele esperava. E é mais ou menos assim com a Bíblia. A gente vai buscando e vai acrescentando até dar o formato dela. E a pessoa me perguntou, qual é o recipiente? O que tem nesse recipiente principal? É Deus. A Bíblia é Deus. E a gente vai buscando nas outras histórias até a gente ter um formato de Deus. A Bíblia é assim. Vamos ver o que temos para hoje? Aí está o famoso Melquisedeque. Serão feitas referências a ele no Salmo 110, 4 e Hebreus 7, sempre relacionadas a esta passagem. Passando pelos reis, ainda no versículo 18, eles já estavam na história desde o começo do capítulo e, como você já viu, estão aí até hoje. Parece que o povo gosta de ser subordinado a um rei. Olha só, porque foi que Saul veio a ser rei no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. É bem verdade que os filhos de Samuel não eram lá grande coisa, conforme se lê no versículo 3, mas Deus ficou chateado e se sentiu rejeitado no versículo 7 e continuou se sentindo assim ainda em Oséias 8, 4. Em Mateus 21, 5, Jesus quis cumprir a profecia de Zacarias 9, 9, que dizia: Ó filha de Sião, eis que o teu rei aí vem. Mas quando o povo quis fazê-lo rei, no milagre da multiplicação dos pães e peixes de João 6, versículo 15, ele não quis. Lembra como ele foi zombado pela condição de rei em Mateus 27, 29? Em seguida, pão e vinho, que se perpetuou até hoje, não é mesmo? É a atitude de Jesus no seu momento mais crítico. Em Lucas 22, 19, Jesus está dizendo para continuar a tradição do pão e vinho em memória dele. Só no Evangelho de João não está detalhando o mistério da Páscoa de Jesus. Eu separei sacerdote no mesmo versículo 18. Veja bem que Deus só vai instituir o sacerdócio no capítulo 28 do Êxodo, escolhendo a família dos filhos de Levi, que também será bisneto de Abrão, assim como Dan, do versículo 14. Mas já existiam sacerdotes no Egito, sendo que José, irmão de Levi, vai casar com a filha do sacerdote de On, no capítulo 41, versículos 45 e 50 daqui. E parece que os sacerdotes abusaram da sua condição do Êxodo 22, 28, desde o princípio. Aconteceu com os filhos de Arão, em Levítico 10, com os filhos de Eli, no 1 Samuel, capítulo 2, dos versículos 12 a 17, e em Mateus 23, que foi quando Jesus se exaltou e os chamou de hipócritas com todas as letras. Eles já tinham tantas vantagens. Outra coisa para ir guardando na memória desde já é que em 1 Samuel 2,30, Deus está abolindo a perpetuidade do sacerdócio da família de Levi, dizendo: aos que me honram, honrarei. No versículo 35, ele está dizendo: suscitarei para mim um sacerdote fiel. E nós já sabemos como Deus escolheu Davi
no capítulo 16, 12. Leia no Salmo 110, 4, Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse mesmo Melquisedeque, que nós já conhecemos no versículo 18. Portanto, não está correto em Hebreus 7, 12, quando diz que, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei, porque Jesus era da tribo de Judá, bem como Davi. Se apoiando na ideia de que Moisés nunca falou em sacerdócio para a tribo de Judá, no versículo 14. O próprio Jesus disse que não veio para destruir a lei, e sim para cumpri-la, em Mateus 5,17. Olha só como em Mateus 22, dos versículos 42 a 46, Jesus está se colocando no lugar da pessoa que Davi falou no Salmo 110, versículo 1. Como é? Já deu tontura este labirinto? Pois é, na Bíblia é preciso ter senso crítico. E agora, dos versículos 18 ao 20, vamos ver de onde surgiram tantos nomes a um único Deus. Veja como ele mesmo se apresentou a Moisés no Êxodo, capítulo 3, dos versículos 13 ao 16. E depois compare como este nome se proliferou. E olha que eu juntei os mais semelhantes. Eu destaquei em negrito os mais conhecidos, mas provavelmente você o conhece ainda por outros nomes. Só em Isaías, que é o profeta mais estudado de toda a Bíblia, às vezes Deus é chamado por vários nomes no mesmo versículo. Em Mateus 23, 9, Jesus está dizendo para não chamar a ninguém na terra de Pai, que um só é o Pai, o qual está nos céus. E aí está outra coisa para ser meditada e interpretada. Será que ele está dizendo para desrespeitar o Pai da terra? Ou aquele povo estava colocando os sacerdotes no lugar do Pai do céu? Veja bem que este é o capítulo que ele está dando um lava nos escribas e fariseus. Duvido que ele não tenha valorizado José, seu pai na terra. Por favor, leia Oséias 2,16 e diga o que você entendeu. Porque em Isaías 54:5 diz: o teu Criador é o teu marido. No versículo 20, outra coisa que proliferou sem conta, o dízimo. Observe como no princípio o dízimo era sobre as colheitas, em Deuteronômio 26, as primícias, mas depois o olho foi engordando, talvez pela generosidade do povo, no Êxodo 36:5, e depois em Números 7 e 18, ou ainda pelo conselho de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, dos versículos 5 ao 7. No versículo 21, estão de volta as almas, que já vem nos acompanhando desde o capítulo 1. Note que o sentido das almas agora já é diferente do capítulo 1. Depois vem outro gesto comum retratado na Bíblia: levantar a mão, os olhos. Imagine que cena linda em João 17, quando Jesus está orando pelos discípulos. Quanto a jurar, no versículo 23, estava na lei de Moisés, em Deuteronômio 6:13, em Levítico 19:12, o próprio Deus está instruindo Moisés a falar para o povo não jurar falso pelo nome dele. Também ele jura pelo seu próprio nome, no capítulo 22:16 daqui do Gênesis, e em Jeremias 51:14. Mas Jesus disse para não jurar de jeito nenhum em Mateus 5, dos versículos 33 ao 37, e só ele
tem autoridade para mudar a lei. Foi para isso que ele veio aqui, para ajustar o que não foi entendido antes. Ainda no mesmo versículo 23, vemos que o povo já se calçava no tempo de Abrão, e mesmo antes. Tem um vídeo no YouTube sobre o Sudão e o Egito Antigo, e lá, naquelas pinturas que eles faziam nas paredes, a apresentadora mostra com detalhes como era feita a sandália, que era o que eles usavam. No Salmo 108:9, Davi está falando para lançar o sapato sobre Edom, e eu li que este é um gesto de desprezo, ainda presente por aqueles lados. Lembra como o povo lançou os sapatos na estátua de Sadão? Viu quanta coisa já deu para aprender só até aqui, no capítulo 14? Pois é como eu já disse na apresentação do projeto há mais de um ano atrás, esta é a história sem fim. Até o último dia das nossas vidas, ela vai se renovando. Bom, por hoje é só. No próximo vídeo, vamos dar início à leitura do capítulo 15. A Bíblia Sem Maquiagem se despede aguardando a sua participação. Até lá!